Oi, gente, boa noite. Vou começar aqui apresentando rapidinho o curso Editando Som no Audiovisual que vai rolar na ABC nesse próximo trimestre, começando, se eu não me engano, é, daqui a pouco eu lembro a data para vocês e passo, mas é em breve. Se não for essa semana, é na semana que vem já. É, hum, é, Coisa importante, assim, desse curso, que é bacana, que envolve tanto a parte teórica quanto uma parte prática, né? Ou seja, na parte teórica, a gente vai estudar as principais técnicas, né, que são utilizadas. Tem alguém querendo entrar aqui? As principais técnicas utilizadas na indústria do audiovisual, na indústria cinematográfica. Deixa eu ver quem entrou aqui rapidinho. Boa noite, Thiago. É, E daí a gente vai ver passo por passo, né, quais são as etapas, como que é esse fluxo de trabalho. E daí no segundo módulo, que é o módulo prático, a gente bota a mão na massa, né, que a gente vai trabalhar, vai fazer edição de curtas-metragens que são filmados, né, com produção da ABC, curso de cinema, todo o trimestre. Então, assim, vão ser produzidos 5 curtas-metragens e os estudantes do curso de Editando Som Audiovisual, né, a gente vai dividir depois por função e tudo mais, e são os alunos do Editando Som Audiovisual que vão fazer a edição do som desse material. Então, esse material vai ser finalizado, depois vai para mixagem, né, que é um outro curso que vocês podem fazer também, mas é uma continuação, de certa forma, desse, mas é um módulo à parte. Né? E daí o filme, né, o curta-metragem é lançado, depois, né, pode visitar festivais, é exibido no Cineclube das Casas Casadas, lá em Laranjeiras. Enfim, só para dizer que é um curso super completo, né, desde a parte teórica até a parte final. Né, eu vou acompanhando vocês em todo esse processo, tá? É, Uma coisa que eu gosto de falar, só para dar um panorama, só para deixar mais ou menos claro, né, nesse momento, do que a gente vai falar, mais precisamente nesse curso, né? Então, a cadeia produtiva do som no audiovisual, é, ela começa lá bem antes das filmagens acontecerem, começa lá na pré-produção, né, que é um momento que acontece várias etapas importantes, né? Leitura técnica de roteiro, as visitas técnicas, os processos de análise técnica, escolha de equipamento, escolha de equipe, é, tem um processo longo, que é ali da pré-produção, e depois, né, tem a produção em si, que é o momento que a gente está no set de filmagem e tudo mais, né, essa equipe que comanda essa etapa, né, a equipe de produção é a equipe ali do técnico do som direto, que é assistido ali pelos microfonistas, pelos assistentes de som, né, uma etapa que são captados os diálogos, né, os diálogos originais ali no set de filmagem, eventualmente ambientes com tone é uma coisa que a gente vê bastante, que é esse material, né, importante lá na pós-produção para edição de som, onde são captados os PFX, tem toda a organização do boletim de som, a entrega desses materiais, os processos de mandado e playback, né? Então, isso são processos, etapas e materiais fundamentais aqui da pré-produção e produção. Nesse curso, né, de edição do som, a gente cuida especialmente dessa parte, né, da pós-produção, né? Não inteiramente dela, né? Como eu disse, a mixagem é um bicho à parte, é uma outra coisa. Mas durante o curso, a gente sempre fala de mixagem. Eu vou introduzir um pouco a ideia da mixagem, porque a gente só consegue entender de fato o que a gente tem que fazer como editor de som se a gente entende logo de cara qual que é a diferença entre edição de som e mixagem. O que é função de uma equipe, o que é função de outra. Então, só para deixar claro, aqui no curso a gente vai focar muito nisso, mas eu sempre vou voltar, né, eventualmente para alguns pontos da pré-produção e produção, porque é uma cadeia produtiva. Se em algum momento aqui dessas etapas algo dá errado, né, isso vai ser refletido aqui na pós-produção, beleza? Então, aqui, de fato, na pós-produção, né, eu já vou mostrar como que funcionam as divisões de equipe e tudo mais. Eu sempre vou falar em relação ao cinemão, ao cinema. Vou dar os referenciais como se fosse um filme da indústria cinematográfica,
né, mostrando da indústria cinematográfica brasileira, mostrando as divisões, e obviamente isso é aplicável a produções menores e tudo mais, né? Mas eu gosto de sempre dar o exemplo grande, para depois a gente conseguir, eventualmente, nas nossas produções do dia a dia, né, aplicar esse conhecimento, tá? E aqui eu divido, né, de forma geral, os grandes grupos, né, que fazem parte desse processo de edição de som. Especificamente, né, essa parte aqui, diálogos, tratamento de som direto, ADR, ambiente, efeitos sonoros e Foley, elas estão envoltas da ideia de edição de som. Elas fazem parte desse processo de edição de som. As músicas, né, tanto as composições originais ou a seleção de músicas pré-existentes e tudo que envolva a música em si, é função de uma outra equipe, a equipe de compositores, a equipe de supervisores de música, é um outro bicho, né? É um bicho à parte, e a mixagem, né? Que é um outro departamento, né? Mas todos eles fazem parte aqui da pós-produção. Então a gente vai falar muito aqui no curso de edição de som sobre o que é tratamento de som direto, o que é limpeza, qual a importância, né? O que é fazer edição de diálogos, né? O que são os ADRs, quando a gente precisa pedir ADR, né? Como que a gente faz as marcações, os kills, né? Para Foley, como que a gente constrói, né, as camadas de ambiente, quais que são todos os grupos de efeitos sonoros, né? Então a gente vai ficar bem focado nessa parte. Aqui só para mostrar para vocês mais ou menos como que pode ficar razoavelmente complexo, como envolve bastante pessoas, né? O que é importante? Existe uma maneira de se fazer isso na indústria cinematográfica. Existem protocolos, arquivos, maneiras que são todas padronizadas. Obviamente, existe uma flexibilidade, mas existem maneiras muito consolidadas já de você, de tipo de material que você trabalha, da maneira que você exporta, de delegar função para uma pessoa ou outra. Essas divisões são muito bem claras. Obviamente existem nuances e tudo mais, mas de certa forma, para a gente conseguir trabalhar na indústria, ou para conseguir fazer um bom trabalho, a gente precisa entender como que é o funcionamento de cada uma dessas equipes, o que que elas fazem de fato, né? Aqui eu trago só um resuminho, né? Então aqui na pré-produção e pré-produção e produção, a equipe, né, do departamento de som que é responsável por todo esse processo é que a gente chama de equipe de som direto. E depois na pós-produção, né, a gente tem essas divisões de equipe, né, essas grandes divisões. Então, uma primeira grande equipe, grande no sentido de importância, é a primeira equipe que pega o material bruto, né? Existe uma maneira de receber esse material que vem da montagem, arquivos específicos, a gente vai falar disso, OAF, OMF, vídeo de referência, edit list. Então, tem todo um protocolo de como que a gente lida com isso, o boletim de som, entender isso, né? E essa equipe de edição de diálogos barra tratamento de som direto vai lidar com, de fato, tudo o que é picotado do som durante a montagem, de tornar aquilo homogêneo, né? Fazer o tratamento disso, fazer a limpeza, deixar aquilo num volume razoavelmente adequado, né? Para fruição, existem parâmetros, né, que são mais ou menos pré-estabelecidos. Obviamente, lá na mixagem, né, existe uma padronização mais fina, dependendo do fim do filme, né, onde que esse filme vai ser exibido, mas é ali já na etapa de edição de som que tudo isso já é mais ou menos tudo equilibrado, né? Entender o que é DR, né, equipe de ADR, e aí a equipe de ADR envolve outros profissionais, né, que é um supervisor de ADR, o editor de ADR, o técnico de gravação, né, e a própria pessoa que faz o ADR, né, o ADR é Automated Dialogue Replacement, que a gente pode entender aí um pouco vulgarmente como dublagem, né, ou seja, quando a gente precisa repor um diálogo que não foi bem captado no set de filmagem, né, e aí entender um pouco o que que é um bom diálogo, o que que não é um bom diálogo, e é um pouco do que a gente vai falar também, né, e eu explicar todas as técnicas que envolvem as funções, né, dessa equipe. E daí a gente tem uma outra grande equipe, que é a equipe de edição de efeitos, que se divide muitas vezes em outras equipes, né, ou pelo menos em grupos que são razoavelmente diferentes, né, eles são pensados de forma diferente, o processo de realização desses efeitos são feito de forma separada, né, no processo de pós-produção, que é o BG, também que a gente conhece como AMBI, que é o ambiente, edição de ambiente, é um grupo, né,
os editores de ambiente, e daí a gente tem os editores de hard effects, né? Hard effects é um tipo de efeito, né? Geralmente com transiente alto, com sincronismo mais imediato na tela, né? E daí tem também os editores de design effects, né? O, que é um outro grupo, né, especial, né, que geralmente trabalha com sons que não existem naturalmente na natureza e tudo mais. E a gente tem a equipe de Foley, né, que conta com artista de Foley, técnico de gravação, que lidam geralmente com movimentos do corpo humano ou movimentos de difícil sincronização, né? Então a gente tem que entender o que significa cada um desses grupos. Obviamente, se a gente pegar um exemplo de um filme hollywoodiano ou um filme, mesmo um filme brasileiro, né, com um grande orçamento, isso aqui vai se dividir mais ainda, né? A gente vai ter uma divisão ainda aqui dentro disso, às vezes maior que isso. Mas, assim, isso aí forma o básico do que a gente chama de efeitos. Então, quando a gente fala de efeitos, tem tudo isso aqui envolvido, né? E o outro grande grupo é a música. Então, assim, a gente tem como os três grandes grupos o diálogo, os efeitos e a música. E a música, a equipe de música pode envolver uma variedade de tipos de profissionais muito diferentes dependendo da demanda do filme. Se o filme vai demandar muito a música diegética, ou extra-diegética, muita música original, que tipo de música original? Vai precisar de canção, não vai precisar de canção, vai precisar de um supervisor, vai precisar de, enfim, né, de profissionais especializados. A gente não vai focar muito aqui na parte de composição e tudo mais, mas a gente vai falar por cima, basicamente, o que seria eventualmente uma edição de música dentro de um processo de pós-produção. E a gente fala no curso também o básico, a introdução sobre o que é, né, a mixagem, né, que eu sei que é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida e às vezes usa mixagem como sinônimo de edição de som e às vezes nem diferencia todo esse processo, mas mixagem é um processo muito especial, né, que ele é só realizado depois que isso tudo está feito. Ele pode ser feito por parte, que a gente pode ter a pré-mix de diálogo, a pré-mix de efeito, a pré-mix de música, e depois faz a mixagem dessas pré-mix, né? E a mixagem final disso, né? Geralmente o processo final, a etapa final, é acompanhada pelo diretor, às vezes o produtor, ou por um supervisor de edição de som, né? Um supervisor de som que ali vão fazer os ajustes finais dessa mixagem e tudo mais. Então, para a gente entender o que é fazer edição de som, a gente tem que entender todo esse processo da cadeia produtiva e a gente vai falar bastante disso, né, no primeiro módulo, né? Então, a gente vai sanar todas as dúvidas que tem disso, quais são as técnicas empregadas, o que são os parâmetros, como que a gente entrega o material de uma equipe para outra, né? Quais que são os formatos que a gente manda, quais são as ferramentas e tudo mais, tá? Só para deixar mais ou menos vocês a par de tudo que a gente vê de fato. Mas de forma geral é isso, né? Eu gosto sempre de trazer essas figuras aqui assim, né? Que a- basicamente todos os departamentos, né, de uma equipe audiovisual estão preocupados com o que está aqui dentro de quadro. Mas quem se preocupa com esse espaço que está aqui fora, geralmente é a equipe de som, especialmente a equipe de pós-produção, elas que vão criar o espaço-tempo desse enquadramento, né? Então, assim, a gente precisa não só saber da técnica, a gente precisa saber colocar aquilo esteticamente para funcionar na narrativa, né? E a gente tem nomes de maneiras que a gente conversa com o diretor, como que a gente chega nesse entendimento. Mas eu gosto de frisar bastante que toda essa construção que está para além do plano, basicamente tudo é feito em pós-produção, tá? Então, e isso, né, dizendo que isso envolve edição de som. Quase tudo é construído, ambiente, dos efeitos, tudo off-screen. Muitas vezes o que está dentro também é tudo muito bem construído, né, com os foleys ou com os hard effects, coisas que a gente vai ver em detalhes mais para frente. E aqui só esmiuçando um pouquinho mais, né, mas coisas que a gente vai ver com detalhe, né, como que a gente faz a limpeza, sugestão de plugins, o que que é correção de fase, quando a gente quer usar mais de um microfone, juntar lapela com boom, né, no processo de edição de diálogo, quais são mais ou menos as métricas, os parâmetros que a gente tem que deixar de volume para aquilo ser bem audível ou para ir num bom nível para o mixador fazer um trabalho adequado. Né, o que, que são os recursos, né, os materiais que a gente chama de wilds, ou dublagem quente, ou os takes alternativos, o que, que é o ADR, né, tudo isso faz parte do processo de edição de diálogo. Né, o que, que é room-tone, o que, que são os fios, o que, que é esse processo de fade, por que, que é importante, né, para a gente conseguir entregar um bom diálogo. Né? Então tem todos esses
esses detalhes, como que a gente organiza a track, né, no nosso software de edição de som, né? Uma maneira convencional de se organizar isso, né? O que são os PFX, os temp, o que a gente chama de lixo, né? Isso só na etapa de edição de diálogos, né? Então a gente vai falar bastante disso, desse material. Depois a gente vai focar bastante na parte de edição de ambiente, que faz parte do grupo de efeitos, né? Mas é um bicho tão especial, tão à parte, né? Vou explicar para vocês por que a gente trabalha geralmente com AmbiA, AmbiB, o que é o AmbiFX ou o BGFX. É como a gente faz os cortes, né, de um ambiente para outro, né? Como que a gente constrói, quais são os principais bancos de som que a gente tem, que plugins que ajudam, auxiliam a gente nesse processo de construção, né? O ambiente é fundamental para dizer como que é esse espaço em volta, se a gente está na fazenda, se a gente está na cidade, se a gente está nos anos 70, se a gente está nos anos 2000, se é um lugar muito que tem muito populado, se tem muitas pessoas, se tem poucas pessoas, em que país que a gente está, se a gente está perto da floresta, se a gente está perto de um rio, se a gente está perto do mar. Quem constrói isso é o ambiente. Existe uma forma, né, de se fazer isso, né? Então a gente vai falar bastante disso e depois a gente vai falar bastante dos outros efeitos, especialmente do Hard Effects e Design Effects. Do Foley eu vou falar um pouquinho, qual que é a função e tudo mais, né? A gente não vai focar aqui no curso, mas eu vou explicar direitinho quais são as funções do Foley, como a gente faz marcação de Foley, o que é isso, né? O que é fazer marcação, que é um processo importante, como que a gente organiza os efeitos, né? Novamente, onde que a gente encontra sons em banco de som, como que eventualmente a gente capta um som que não existe, como que é feito todo esse processo. E daí eu falo bastante, aqui tá, não está nesse slide aqui, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, só para mostrar para vocês. É, que é um meio que um resumo de como o material chega lá no processo no processo final. Deixa eu só abrir aqui, se eu tenho fácil no slide aqui. Que é um pouco isso daqui, né? Então, quando a gente introduz a mixagem, o que que o mixador olha para todo aquele material que ele é feito? Todos aqueles grupos, né? Ele enxerga aquilo como três grandes grupos ou talvez quatro grupos, né? Que é comum chamar de DX, é o grupo de diálogos, e ali só tem que ter diálogos. Por que que a gente precisa entender na edição de som, por que que a gente precisa limpar o diálogo, deixar ele limpo, tirar tudo que é efeito, todos esses ruídos. Isso faz parte de entender, né, o que que é o processo de mixagem, a importância disso, como que isso traz valor para o seu projeto, traz qualidade para o seu projeto. Outro grande grupo é esse grupo de effects barra ambiente, né, que o mixador vai entender de uma forma separada, né? Ele vai fazer pré-mix disso, e daí o MX, que é a música, ele vai fazer uma pré-mix disso. Tudo isso aqui, o ambiente barra efeitos junto com música, o que a gente chama de ME, ou banda internacional, que é o Music and Effects, ou banda internacional, né? Então, ou seja, é tudo menos o diálogo. Então, por exemplo, se vão dublar um filme, se esse filme vai ser dublado em outra língua e tudo mais, a gente precisa ter um export só desse Music and Effects, sem esse diálogo, porque esse diálogo vai ser substituído por outra língua. E por isso que aqui não pode ter efeitos e outras coisas, né? Porque se a gente corta o diálogo junto com efeitos, a gente fica com uma banda internacional problemática. Mas isso a gente vai falar com calma. E toda essa soma, né, diálogos, efeitos e música, todos juntos, quando colocado todos juntos, a gente vai ter a mix. E a gente vai ter a mix, né, estéreo 5.1. Agora, nos últimos anos, a gente já tem os sistemas imersivos, né, que trabalham com verticalização, né, os Atmos, né, que trabalham com uma noção 3D de espaço e tudo mais. Mas, enfim, né, só para vocês entenderem como o mixador entende. A gente sempre tem que fazer a edição de som pensando, estando na pele do mixador. E é assim que a gente consegue trabalho, é assim que a gente é bem visto no mercado. Eu vou explicar todas essas etapas, todos esses processos, como que a gente faz isso adequadamente dentro de um processo da indústria do audiovisual e cinematográfico. Agora, deixa eu só confirmar aqui. Caramba, peraí.
Eu vou confirmar aqui na ABC quando começa o curso que eu esqueci. Vamos ver a data, só para deixar registrado. Esperar abrir, senão eu vejo aqui no meu celular que eu tenho fácil isso. Vamos lá. Ah, tá. O começo do curso é dia 15 de julho, tá? É isso? Isso. Começa 15 de julho, o encerramento dele está previsto para o dia 9 de setembro, né? E aí isso daí inclui o- o- os módulos, né? Então a gente vai ter 6 encontros teóricos e depois eu tenho um acompanhamento, né, extensivo com vocês, né, para cada filme, para cada curto que vocês vão colocar a mão na massa, auxiliando e tudo mais. Então é isso, gente. Não sei de quem está online, se quer perguntar alguma coisa, mas espero vocês aí no curso. É um curso que eu super recomendo, né? Não só porque eu que dou, mas é porque ele faz parte dessa estrutura, né, do Fazendo os Filme Pro da ABC Cursos de Cinema, que envolve uma produção grande, né, e os filmes são de fato produzidos, são lançados depois. Então, é uma oportunidade super bacana de entender de fato como funciona o processo inteiro, né, do cinema, né, e colocando a mão na massa. Mas fala, Thiago. Olá, você consegue me ouvir? Tá dando para ouvir? Ah, consigo, tá escrito Thiago, mas era o Raimundo antes. É a Isso, mesma voz. eu tive que pedir um outro computador porque o meu não estava dando certo e pedi para o Thiago me ajudar. Ah, Enfim, tranquilo. é o seguinte, professor, eu tenho uma dúvida mais do que nada em relação ao Pro Tools, porque eu tenho Ableton, eu tenho Reaper, enfim, tudo bem, mas eu sei que dá para copiar Uhum. os processos, mas seguindo, assim, o Pro Tools é mais fácil no início, tipo, você consegue seguir direitinho. Essa questão da gente ter acesso ao Pro Tools por um trial, né, que é um tempinho aí que eles dão, eu tenho uma pergunta: quanto tempo a gente vai estar focado na prática? Porque como são uns 30 dias, mais ou menos, Aham. será que tem um problema na extensão do tempo? Não vai dar os 30 dias, não vai ser suficiente? É mais por aí a pergunta, professor. De fato, assim, o 30 dias não dá, assim, tende a não dar tempo, né? Porque o início do curso é ali, 15 de julho e o final para 11 de setembro. Então, assim, são basicamente 2 meses, né? A Uma gente vai usar opção, o programa ao longo dos 2 meses, professor, é isso? a gente vai usar mais no segundo módulo, mas desde o primeiro módulo eu passo exercício, né? Então, basicamente, toda semana eu passo exercício de edição de diálogo, edição de ambientes, que idealmente a gente faz no Pro Tools, né? Mas nada impede, de fato, de ser feito é, em outros softwares, né? No Fairlight, no DaVinci, ou qualquer outro software de edição que leia os arquivos padrão da indústria, que é o AAF e o OMF, né? Que é como o material vem da equipe de montagem. Uma solução, por exemplo, no curso passado, que eu dei na última edição, um aluno pegou o trial para o primeiro módulo e depois foi em outro computador e pegou um outro trial, né? Daí Entendi. ficou assim. Uma outra opção é de fato pagar o curso ou pagar o Pro Tools por 2 meses. Você tem assinatura lá que é mensal, né? Então você vai pagar, são alguns dólares, não é extremamente caro. Deixa eu abrir aqui para vocês Por- verem aqui. sim, porque eu procurei opções para entender. Tem uma que é tipo estudante, US$ 99, alguma coisa assim, um ano. Mas não vi assim Uhum. mensais. É, seria interessante. É, eu não sei se você tiver vínculo de estudante ou professor em algum lugar, também você consegue pagar mais barato. Também. Sim. O preço reduz bastante, assim, né? Deixa eu mostrar. Ah, tá aí mensal, né? Aqui tem esse mensal, não é extremamente barato, né? Mas para quem
O Pro Tools Studio já funciona bem, tá? Tá, Já dá para então, fazer tudo o que a gente precisa. esses 2 meses, professor, e daria certo para fazer o curso? Não entendi, fala de novo, desculpa. Aí, pagando uma inscrição de 2 meses desse aqui, daria para pegar de boa, né? Para poder fazer tranquilo o curso. Daria, mas assim, olha, se a gente compara, por exemplo, se você conseguia, se alguém é estudante, assim, o processo aqui é bem simples. Se você tiver o registro de alguma escola e tudo mais de alguém matriculado, o ano sai US$ 99, Entendi, entendi, entendi. o que acaba saindo bem mais barato do que pagar, né, mensalmente, né? Tá certo, tá certo. Pronto, professor, é a dúvida. Mas assim, Acho são que opções. Se você quiser começar o curso, né, com o DaVinci, eu acho super tranquilo. E dá para ir até o final, na verdade, né, fazendo com o DaVinci, mas assim, a realidade, não vou mentir para você, assim, a indústria funciona com Pro Tools do cinema. Não tem entendi. jeito, assim, não tem jeito. Eu conheço, por exemplo, amigos que trabalham, que não gostam de trabalhar com Pro Tools, às vezes trabalham com outro software, só que na hora que ele tem que exportar ou fazer algumas coisas que são mais precisas, ele transfere todo o projeto para o Pro Tools. E é isso, assim, não tem, é muito difícil a gente escapar, assim. Tanto que a gente nem pergunta, quando a gente vai passar material para o mixador, a gente nem pergunta que software o mixador está usando. Ele vai falar, não tem nem sentido a pergunta, óbvio que ele vai estar trabalhando com Pro Tools, sabe? Então é isso, assim, dá para acompanhar com o Reaper é excelente, tudo que tiver no Pro Tools tem no Reaper, sem dúvida. Só que é isso, né? Tipo, você vai ter essa questão do AF, que no Reaper não é super natural. Enfim, é possível fazer nos outros softwares, tá? No DaVinci e no Reaper principalmente dá para fazer, só que a gente tem que ter uns atalhos, uns caminhos aí para entender como que faz a importação e exportação do AF, é mais fácil no Fairlight. E o Pegou outro uma. detalhe, assim, que eu sou bem mais especializado, sou especializado em Pro Tools, então eu consigo auxiliar vocês muito melhor se estiver trabalhando com Pro Tools. Então, Eu acho melhor, professor, porque eu estou acostumado a trabalhar um pouquinho com música, com mixagem e tal, e massa. uhum. E aí, quando a pessoa faz num programa, você tenta fazer no outro, são 4 dias para você entender como que se faz. Bom, né? Eu demoro um pouco. E Sim, é sempre. acho melhor realmente pegar o Pro Tools. Mas, enfim, essa era a dúvida. Mas é isso, se você tiver dois computadores, é tranquilo, você vai testando. Você faz o trial em um e faz o trial no outro, né? E daí, se Pronto, você decidir comprar, tá resolvido, né? Que daí você consegue 2 meses. Foi um aluno meu da última turma, ele fez isso, tipo, pegou o dele, depois pegou de um amigo dele e rolou. Super rolou. prontinho. E, finalmente, uma última questão, professor. Aí, para entrar na Uhum. indústria e tudo mais, é fazer muito portfólio, é simplesmente isso, né, professor? É fazer portfólio e estar em contato com as pessoas, meio que meter as caras, conversar, mandar e-mail, perguntar, mandar e-mail para estúdio, às vezes tem estúdios de pós-produção, pergunta se tem vaga para alguém que está querendo se inserir no mercado, ou que você quer, às vezes, eu queria acompanhar um processo aí, posso aparecer no estúdio? É meio assim, tem que meter um pouco as caras, e assim, tendo o portfólio, isso facilita, né? Então, você vai lá, manda um e-mail para o estúdio, gostaria muito de conhecer o estúdio de vocês, já vi o trabalho que vocês fizeram, eu tenho experiência, mas não muita, fiz um ou outro trabalhinho, será que eu consigo fazer e visitar vocês, ou eventualmente pegar algum trabalho aí extra de freelance no estúdio de vocês, ou eu posso estagiar em algum momento, então assim, é um pouco esse processo, tem que estar em contato, tem que meter as caras, né? Então é uma indústria que precisa muito de contato, né? Pronto. E não dá para ficar escondido, ninguém vai atrás de você, entendeu? Você tem que ir atrás, né? Então Sim. é um pouco esse processo. Mas a gente, assim, uma coisa que é sem dúvida, assim, ninguém vai ter paciência para explicar para você como que funcionam os processos, sabe? Porque muitas vezes a gente está preocupado assim, não tenho criatividade para construir esse ambiente, não sei como que é. E as pessoas acham que esse é o problema. Então vamos dizer, uma pessoa que vai te contratar, ela não está preocupada se você é criativo ou não. Quer dizer, ela pode até estar, mas ela está muito mais preocupada se você sabe os arquivos que você tem que importar, como que você tem que exportar, como que tem que estar organizado. Ou seja, entender essa parte técnica, burocrática, né, dos processos, muitas vezes é mais importante. Se você demonstra conhecer isso,
Mas se você tem um template organizado, você mostra um template organizado de um processo de edição de som que você fez, ele vale muito mais do que simplesmente você mostrar um material que tem um som muito louco e tudo mais, né? Então, acho que mais ou menos as dicas que eu daria, né? Então, por isso que nesse curso eu gosto de falar bastante exatamente, beleza, a gente recebe os arquivos tal, tal, tal da montagem. Se a gente não receber, não está correto. Beleza, recebendo aqueles arquivos, a gente faz isso, isso e isso. E montamos as tracks dessa forma. Depois que está aí, dessa forma, como que a gente exporta? Então, assim, eu gosto de frisar bastante essa parte técnica e dos parâmetros que a gente precisa fazer. Eu acho que é uma coisa muito importante para inserção no mercado. Muito obrigado, professor. Muito esclarecimento. Obrigado. Maravilha. Então tá bom, né? Espero aí que muitas vezes as pessoas não vêm muito nesse encontro de apresentação, depois acabam se matriculando, né? Espero ver você entre os matriculados lá depois, então, Thiago. Thiago não, Raimundo. Professor, desculpa, professor, desculpa. Eu confundi. Imagina. Tá jóia, então. Boa noite Boa aí. Grande abraço noite. para todo mundo.